Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação da nossa disciplina de resistência dos materiais e eu sou o professor André Gomes. Hoje nós vamos falar um pouco nós vamos fazer uma resolução, de um exercício sobre o momento de inércia. E antes de iniciarmos, eu gostaríamos de destacar alguns passos que nós devemos seguir para resolver uma questão de momento de inércia, uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Então vamos lá, o primeiro passo. Se a minha figura for composta, eu vou dividir em figuras geométricas na qual eu consigo calcular o momento de inércia separadamente. Eu vou dividir em vários quadrados, vários retângulos, triângulos, círculos, enfim. Depois de eu ter feito essa divisão, eu vou para o meu segundo passo, que eu vou calcular o centro de gravidade de cada figura separadamente e eu vou posicionar na minha figura onde fica esses centros de gravidade. Depois, eu vou calcular e posicionar o centro de gravidade da minha figura toda. Como assim? Se a minha figura ela é dividida em 3 quadrados e 2 retângulos, eu calculando o momento de inércia separadamente, o centro de gravidade de cada um deles separado, eu consigo calcular qual é o centro de gravidade dessa minha figura, que é composta por todas essas figuras. E posicionar na minha figura onde que fica esse centro de gravidade. Lembrando que eu só vou fazer isso se a questão não me fornecer esse dado, que é o centro de gravidade da minha figura. Se a questão fornecer, eu não preciso. Quarto passo, eu vou calcular o momento de inércia de cada figura separadamente em torno do eixo solicitado pela questão. Se a questão mandou que eu quero calcular o momento de inércia na minha figura em torno do eixo V e do eixo U. Então, eu vou pegar cada figurinha que eu dividi, cada quadrado, cada outra figura, eu vou calcular o momento de inércia dessas figuras separadamente em torno dos eixos que forem solicitados na questão. Quinto passo, eu vou somar os momentos de inércia de cada figura em relação ao eixo vertical, que geralmente na nossa disciplina a gente utiliza como eixo V, que pode ser uma outra letra, para acharmos o JV, se o eixo for V. Se o eixo não for V, vai ser o J, a letra que tiver aqui, que é o JV total. Por quê? Porque é o da figura toda. E o sexto passo é a mesma coisa, só que em relação ao eixo horizontal, que geralmente a gente usa o U. Então, após percorrermos o outro passo, vamos resolver esse exercício. Eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo vertical e horizontal que passam pelo centro de gravidade dessa figura aqui. Então, primeiro ponto, eu tenho que saber qual que é o centro de gravidade dessa figura, que a questão não me informou. Depois que eu conhecer o centro de gravidade dessa figura, eu vou traçar um eixo vertical e horizontal, que vão se cruzar nesse ponto, e depois eu vou poder calcular o momento de inércia dessa figura em relação a esses eixos. Então, o nosso primeiro passo eu tenho que dividir em figuras geométricas que eu já conheço, que eu vou dividir em 3 retângulos. Retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. O segundo passo, eu vou calcular o centro de gravidade de cada figura separadamente e vou posicioná-la na figura. Então, para fazer isso, eu criei um eixo aqui que eu chamei de T e de W, passando nas extremidades aqui das figuras, da minha figura. E aí, eu vou calcular o momento de inércia meu centro de gravidade, da minha figura 1, que é um retângulo, que o x é a base vezes a altura, que é 2 dividido por 1, é a posição 1 do x. O meu y1 é igual a altura dividido por 2, 10 sobre 2, que é igual a 5 centímetros, ou seja, ele estaria aqui a 1 centímetro em relação ao meu eixo T e a 5 centímetros aqui em relação ao meu eixo W. Lembrando que o importante, esses eixos aqui, você pode colocar em qualquer lugar. Eu acho que fica melhor você posicionar aqui nos extremos da figura
Mas o importante é você saber posicionar cada centro de gravidade para você conseguir entender e fazer os outros passos. E a minha área, que eu vou precisar, então eu já vou calcular aqui também, vai ser 2 vezes 10, que é 20 centímetros quadrados. A minha figura 2, o x da minha figura 2. A minha figura 2 é esse retângulo, que ela já começa com um afastamento desse eixo que eu chamei de t de 2 centímetros. Então eu escrevo 2 mais, não é a metade do retângulo? 6 dividido por 2, que vai dar 5 centímetros. Em relação ao eixo de a posição y do centro de gravidade da minha figura 2, ó, desse retângulo, esse retângulo ele já começa a 8 centímetros do chão, desse eixo aqui que eu chamei de W, que é o quê? Que é 10 menos 2, né? 8. E o centro de gravidade dele não está na metade dele, então eu coloco 8, cheguei na figura, mais 2, que é a altura dele, dividido por 2, que vai me dar 9 centímetros. E a área, 6 vezes 2, que é igual a 12 centímetros quadrados. E aqui eu consigo posicionar a figura. 5 centímetros desse eixo, 9 centímetros desse eixo. Minha figura 3. O x ele já começa, para achar o meu x3, que é o x do centro de gravidade da figura 3, a minha figura 3 já começa a 8 centímetros desse eixo. Então eu coloco 8 mais, não está na metade dele? 2 dividido por 2, que vai dar 9 centímetros. E a altura, que vai ser o quê? Metade da minha, o y3, que é metade da minha altura, que vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5 centímetros. Minha área, 2 vezes 10, que é igual a 20 centímetros quadrados. Então, eu posso ir para o meu terceiro passo, que é calcular e posicionar o centro de gravidade da minha figura aqui. Então, como que a gente faz? A gente usa essa fórmula aqui, né? O x do centro de gravidade, área da figura 1 vezes o x1, mais área da figura 2 vezes o x2, mais área da figura 3 vezes x3 sobre o somatório das áreas, que vai me dar 5 centímetros. Isso daí eu já poderia ver logo de cara, porque quando a minha figura ela é simétrica, ó, se ela é simétrica, se eu cortar ela no meio, o que ela tiver para um lado, ela tiver para o outro, então o meio dessa figura aqui, ó, vai ser o meu x do centro de gravidade, que aqui tem 10 dividido por 2, 5. E agora, o y do centro de gravidade, a figura já não é simétrica. Se eu cortar ela no meio, aqui em cima tem uma área que aqui embaixo não tem. Ou seja, aqui em cima, na teoria, é mais pesado. Então, eu posso perceber que o meu centro de gravidade tem que ir em direção nessa para cima para equilibrar. Então, eu tenho certeza que tem que ser maior que 5. A fórmula é a mesma, a diferença é que onde é x vai ter y, que vai dar 5,92. Como a gente afirmou no início, tem que ser acima do 5. Então, aqui, ó, eu acho o meu centro de gravidade, que está a 5 centímetros aqui desse eixo, que é a beirada da figura, e a 5,92 desse eixo, que é até, digamos, o chão, né, a parte inferior da figura. E agora eu consigo achar o meu eixo vertical e o meu eixo horizontal que corta o meu centro de gravidade, que o vertical eu chamei de V e o horizontal eu chamei de U. Então, olha aqui, ó, o eixo V, olha como a figura é simétrica, daqui e aqui. E aí, gente, como a figura é simétrica, essa barra aqui é igual a essa barra e elas estão à mesma distância do meu eixo V, que é onde o eixo vertical do centro de gravidade da figura. Então, logo de cara, eu consigo perceber que o JV1 e o JU1, que seria o quê? O momento de inércia da minha barra 1 em relação ao eixo U e ao eixo V, tem que ser igual ao meu JV3 e o JU3. Ou seja, JU1 igual a JU3. JV1 igual a JV3. Mas vamos calcular
para ver se o resultado vai dar igual. Então, vamos lá. Agora eu tenho que calcular o momento de inércia de cada figura separadamente em relação ao meu eixo V e ao meu eixo U, que é o que a questão pede, pelo eixo vertical e horizontal, que se interceptam no meu centro de gravidade. Vamos lá, vamos começar pela minha figura 1. O meu J11 vai ser o quê? O Jx1, que é o quê? Que é o J no eixo X, que passa pelo centro de gravidade da minha figura 1, mais a área da figura 1 vezes o A ao quadrado. E aqui eu queria destacar, para facilitar, quem que é esse A aqui? Quem que é esse A? O A não é a distância entre o eixo que corta o meu centro de gravidade até o meu eixo U, que é o centro de gravidade da figura toda. Seria o quê? 5,92, que é até esse ponto, menos 5, que eu vou achar justamente a diferença desse ponto aqui. Que eu posso colocar também, ó, yn menos y do centro de gravidade ao quadrado. Quem seria o yn? Yn é o y da figura que eu quero calcular. O y do centro de gravidade da figura 1, não é 5? Ó. Então, eu poderia colocar 5 menos o y do centro de gravidade da minha figura, que é 5,92. Então, aqui, ó, tanto faz. Aqui eu coloquei o maior menos o menor, mas se eu colocasse ao contrário, a única diferença é que ia dar menos 0,92. Porém, quando eu coloco ao quadrado, todo número ao quadrado, todo número negativo ao quadrado vira positivo. Então, não importa se eu trocar isso daqui, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, aqui eu acho o meu J1. E agora eu vou achar o meu JV1, que vai ser o J do eixo Y1, que é o quê? Que é o J, que é o momento de inércia em relação ao eixo do centro de gravidade que corta a minha figura 1, mais a área vezes b ao quadrado. Meu JV1 vai ser o quê? Altura 10 vezes base ao cubo dividido por 12, mais a área, que é 2 vezes 10, 20, vezes o meu b. Quem que é o meu b? Pode ser xn menos o x do centro de gravidade, que aqui seria o quê? 1, né, que o meu x1 não é 1, que eu já até coloquei aqui, menos 5, que daria menos 4, que ao quadrado dá 16. Por isso que tanto faz se eu colocasse isso aqui ao contrário. O x do centro de gravidade é 5, menos 1 vai dar 4. 4 ao quadrado também é 16 positivo, então dá no mesmo. Então, aqui eu só resolvo a equação e eu acho esse valor de JV1. Agora eu vou fazer o mesmo para a minha figura 2. Vou utilizar a mesma fórmula, só que tudo em função da minha figura 2. Quem é o meu Jx2? É base 6 vezes altura 2 ao cubo sobre 12, mais a área da minha figura 2, que é 2 vezes 6, 12, que multiplica o meu A, que o A é quem? É o xn, que é o meu A2, que é 9, menos o x do meu centro de gravidade, que é 5,92, que é essa distância aqui. Ó. Se eu pegar essa distância toda menos essa, eu acho essa distância aqui, ao quadrado. Então, agora eu só resolvo a equação e eu acho o meu JU2. Para eu achar o meu JV2 agora, vamos lá. O meu JY2, qual que vai ser o meu JY2? Vai ser a altura, que é 2, vezes a base, que é 6, ao cubo, dividido por 12. Lembrando, gente, que isso daqui é porque é o JX e o JY de um retângulo, que a gente viu na aula anterior. Então, vamos lá. Mais a área, que é 6 vezes 2, que é 12, vezes 0. Por que 0? Tem alguma distância, ó,
se eu for colocar quem é o meu B? O meu B não é o meu xn menos o x do centro de gravidade? O meu x2 não é 5, que eu já calculei e eu coloquei aqui? O meu x do centro de gravidade também é 5, porque o eixo V ele corta a figura 2 no centro de gravidade. Então, não tem distância entre o eixo vertical do centro de gravidade da minha figura e o eixo V. Então, é zero. Então, isso aqui vai dar zero, então eu só preciso resolver essa parte da conta. Que aí eu consigo achar o meu resultado. Agora, eu vou fazer novamente para a figura 3. O J, o 3, é igual a Jx3 mais área 3 vezes A3 ao quadrado. Quem é o meu Jx3? É a minha base, que é 2, vezes a minha altura, que é 10 ao cubo sobre 12, mais a área da figura 3. 2 vezes 10, 20, vezes o quê? O meu x, o meu y, perdão, ó, o A. O yn menos o xn. Quem que é o meu yn? Que é o y da figura 3, o y3. O y do centro de gravidade da figura 3 é 5. O meu centro de gravidade, 5,92. Então, eu coloco aqui. E tanto faz, se eu inverter aqui, vai dar menos 0,92 ao quadrado. Do jeito que eu coloquei aqui, dá 0,92 ao quadrado. Como todo número negativo ao quadrado dá positivo, então o resultado dá o mesmo. Então, é só eu resolver a equação agora para eu achar o valor de J, U3, que a gente pode ver ó, que é igual a JU1, como a gente viu no início. E o meu JV3 vai ser o quê? O momento de inércia da figura 3 em torno do eixo Y, né? Mais A vezes B. Quem que é o meu JY3? É o quê? É a altura, 10 vezes a base, que é 2 ao cubo sobre 12, mais a área da minha figura 3, que é 2 vezes 10, que é 20, vezes o quê? Eu abri o parênteses aqui. Vezes o x do centro de gravidade da figura 3, menos o x do centro de gravidade da minha figura toda. Que vai ser o quê? Ó, essa distância aqui, ó, que eu já calculei, o x3, que é 9, menos 5, que é o x do meu centro de gravidade, que eu acho a distância desse eixo aqui para esse eixo aqui. Ou desse eixo para esse ponto, ou desse eixo para esse ponto, tanto faz. Que vai dar 4 também, como aqui deu 4, por isso que eu falei que tem que estar igual. Ó. E o meu JV3 deu valor igual ao meu JV1. Então, depois que eu já calculei o momento de inércia JV1, J11, JV2, JU2, JV3 e JU3, que é o momento de inércia de cada figura separadamente em relação ao meu eixo V e ao meu eixo U, eu só preciso somá-los para eu achar o momento de inércia total da figura. Então, vamos lá, vamos começar pelo JV. JV igual a JV1 mais JV2 mais JV3, que eu já coloquei aqui os valores dele, que eu tirei do outro slide que a gente achou. E quando eu somo, eu chego ao meu resultado final. E agora eu faço a mesma coisa utilizando o meu JU. Quando eu somo J11 mais JU2 mais JU3, eu chego ao meu resultado final. Então, aqui eu tenho meu JV da figura toda. E aqui eu tenho o meu JU da minha figura toda. Então, assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo.